Agora vai. É muito bom nós vermos as crianças adorando ao Senhor. Certa vez, quando pastoreava ali no estado de Sergipe, no sertão do estado de Sergipe, eu fui convidado a falar às crianças, pela Secretaria Municipal de Educação, num projeto da Secretaria Municipal de Combate e Prevenção ao Uso de Drogas. E lá estavam outros dois pastores de outras denominações, e o primeiro pastor foi dar o testemunho dele, que no passado ele tinha sido usuário de drogas, tinha sido preso, tinha passado por muitas coisas durante a vida dele, e falou ali acerca do que tinha acontecido. O segundo pastor, na mesma linha, também dando o testemunho, que também tinha sido usuário de drogas, que tinha tido problemas com a esposa, tinha separado da família, e eu já fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? Eu nunca usei drogas, nunca bebi, nunca fumei, fui alcançado por Jesus aos 10 anos de idade, através da organização Embaixadores do Rei. Mas o Senhor colocou em meu coração de que eu deveria falar que vale a pena viver uma vida inteira para Jesus. E vale muito a pena ser criança com Jesus. Então, quando o pastor Assis fala do trabalho com as crianças, é muito importante. E certamente as nossas igrejas não podem deixar essa visão de lado, não podem perder a visão da evangelização de crianças. Eu creio que Deus transforma a vida de homens que vivem uma vida tortuosa, Creio piamente que Deus transforma, mas eu também creio que o poder de Deus pode livrar muitas e muitas crianças de terem essas experiências ruins na vida. Então, que a gente não somente ore, mas que a gente também arregace as mangas como Igreja do Senhor para contribuir com o nosso Brasil. Nós falamos tanto de que queremos um Brasil melhor. A igreja tem o que há de melhor para nós termos um Brasil melhor, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Então, não deixe de orar pelas crianças. Não deixe de trazer as suas crianças à casa do Senhor. Às vezes nós pensamos, poxa, esse menino ou essa menina vai fazer bagunça, vai dar trabalho, e achamos mais cômodo, confortável deixar as crianças em casa. Não faça isso. Traga, ensine o menino no caminho que deve andar, e até quando ele crescer, envelhecer, ele não se desviará dele. Quero dizer que hoje pela manhã também teve cafezinho e pão de queijo. Ontem eu falei aqui do cafezinho e pão de queijo, que eu sou muito fã. Estou ali muito bem acolhido, muito bem recebido pelos irmãos Messias e Ângela, e foi de primeira, Top! Muito obrigado, irmãos, pelo carinho dos irmãos. Aos irmãos que não estavam aqui ontem, quem não estava aqui ontem? Tem bastante gente, Eu tenho que apresentar minha esposa de novo, pastor. Ela fica morta de vergonha comigo, mas eu tenho que fazer isso. Ela é muito bonita, vai ficar sentada e o pessoal não saber, Então, Janaína, por favor, fique de pé. Eu costumo dizer, olha para trás, o pessoal te vê, eu costumo dizer que eu orei e Deus me abençoou. E ela não orou, teve que se conformar comigo, Tem que se contentar. Deus nos abençoou com 4 filhos, só 4 filhos, Miguel, de 20 anos, André, de 18, Tiago, de 13, e Aninha, com 6. Todos eles, Luiz. Se você tiver na dúvida do nome, só chamar de Luiz, e todo mundo responde. Luiz Miguel, André Luiz, Tiago Luiz e Ana Luísa. Então, tá tudo em casa. É muita criatividade. Meus queridos irmãos, é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, mais uma vez, para compartilharmos acerca da palavra de Deus. E eu quero orar, na verdade, eu quero convidar, pastor, 2 irmãos que sentirem o desejo, nesse momento, para virem aqui à frente, para orarmos, nesse momento, pela igreja. Pode vir. E mais um. Ou mais uma irmã,
Nós precisamos orar, a igreja do Senhor precisa orar, precisa investir tempo em oração. Pode vir às 3, não tem problema não. Pode vir também, irmã. A igreja do Senhor precisa orar, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos orar. Martim Lutero dizia que quando a igreja ora, quando o crente ora, né? Ele não dizia crente, cristão, né? Porque crente é um conceito depois aí de Martim Lutero. Quando nós oramos, nós adiantamos metade do caminho, pelo menos a metade do caminho. Então nós vamos orar agradecendo pela vida dessa igreja, pelos 27 anos. Orar agradecendo pelo ministério pastoral, pastor Assis, família. E orar pedindo pela caminhada, pelos desafios que essa igreja tem adiante. Vou pedir aos irmãos que orem. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te adoramos, te exaltamos, amém, te glorificamos nesse momento, Pai, de festa. Louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque há 27 anos atrás, aquele grupo se reuniu ali naquela casa, Deus, e a partir dali, Deus só colocou uma semente, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, pelo pastor Fred, Deus, a esposa, pelos 4 filhos, pelo ministério dele ali em Belford Roxo. Ó Deus, proteja eles dois, proteja toda a sua família com a sua armadura, protegendo contra o mal. E agora, Deus, que ele seja usado por Ti para trazer uma palavra viva para a nossa igreja. Obrigado, Pai, pelo pastor Assis, que veio para cá, a Luci, Deus, a Luísa. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoe o ministério da nossa igreja, abençoe cada pessoa que adentrou esse santuário, Deus. O Senhor sabe que foi o Teu Espírito Santo que nos trouxe até aqui, e que eles sejam impactados, Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que a gente consiga receber uma palavra viva diante do Teu altar aqui para os nossos corações. Entregamos todo o louvor que foi realizado aqui, Deus, dos jovens, das crianças, Deus, que chegue como cheiro suave, Deus, ao Teu trono de graça, como agradecimento pelos esses anos de vida, pela existência da Igreja Batista no Granbury e por nós estarmos aqui diante da Tua presença. Enquanto tantas pessoas não Te conhecem, Pai, nós temos que Te agradecer, porque um dia fomos libertos, Deus, nós conseguimos a salvação através de Jesus, e nós estamos aqui, Deus. Obrigado pelos visitantes, relembrei ali da Esther, do marido dela, obrigado por esse casal que está aqui, amigo da Catiane, do Lúcio, que sinta a Tua presença, Deus, e que fique no nosso meio. Abençoe cada membro dessa igreja, Deus, cada visitante, cada diácono, Deus, e tenha misericórdia, Deus, que os pastores tenham sabedoria vinda dos altos céus, Deus, para trazer amor, para trazer paz, para trazer agregação na nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, queremos mais uma vez louvar e bendizer o Teu nome por essa igreja. Senhor, eu também tenho tão pouco tempo aqui, mas eu agradeço, Senhor, por tudo que eu já tenho aprendido. Eu Te rendo graças, ó Deus, por cada vida, por cada liderança. Senhor, pelo pastor Assis, que agora está conosco, a família dele. Louvamos e bendizemos ao Senhor, porque essa é uma igreja cheia de amor, uma igreja, Senhor, que acolhe aqueles que chegam. Nós Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo operando nos corações, Senhor, e que o Senhor esteja cada dia nos amadurecendo, para que nós possamos ser instrumentos na Tua mão, para ser usados, Senhor, para que mais vidas sejam acolhidas, mais vidas, Senhor, possam se achegar e possam permanecer conosco, crescendo, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo Teu propósito, Senhor, se cumprindo aqui nesse lugar, e por tudo que o Senhor ainda é de operar. Parabéns a essa igreja, parabéns a cada irmão, parabéns a toda a liderança, e nós pedimos que o Senhor esteja cada dia abençoando, enchendo o coração dos irmãos com o Teu amor, porque com o Teu amor tudo é possível ser realizado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, mais uma vez na Tua presença essa manhã, nosso coração está cheio de gratidão, ó Deus, cheio de alegria. Nosso coração está cheio de paz, ó Deus, porque essa igreja está em Tua presença, porque nós podemos, ó Deus, a cada manhã, a cada noite, glorificar o Teu santo nome. Isso é um bem enorme, Pai amado. Por isso, mais uma vez, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, agradecemos pela vida do pastor que está aqui com sua família, Senhor,
que, como ele mesmo disse, ó Pai, tem uma linda esposa, por isso nós glorificamos o teu santo nome pela escolha dele, ó Pai. Também te glorificamos, ó Pai, pela vida do pastor Assis, pela sua esposa, sua filha, que está há tão pouco tempo aqui conosco, ó Pai, e já nos trouxe uma alegria imensa. Nós já notamos o crescimento da tua igreja, ó Deus. Por isso, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor. Nós somos gratos de todo o nosso coração. Que agradecemos também pela participação das crianças, ó Deus. Isso alegra muito o nosso coração, Senhor, porque delas é o reino dos céus, ó Pai amado. Te agradecemos por essa hora, te agradecemos por essa data, te agradecemos por todos, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com os irmãos a partir do texto da palavra de Deus que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando, no passado, vamos pensar aí nos 27 anos dessa igreja, quando no passado nós ouvíamos falar que alguém era crente, que alguém era cristão, alguém era servo de Deus, algumas coisas vinham à nossa mente, né, de que essa pessoa fazia. Por exemplo, quando se falava que alguém era crente, a primeira imagem que aquele que não é crente tem era do crente com a palavra de Deus. Uma das coisas que se sabia que todo crente fazia, e aí eu uso o passado de maneira intencional, era que esse crente orava. Outra coisa que quando nós sabíamos que alguém era crente, tinha-se certeza de que essa pessoa fazia, era compartilhar o evangelho com as pessoas do seu relacionamento. Alguns, no passado, foram até mesmo taxados de crentes chatos, né? Fulano é um crente chato, ou simplesmente, fulano é o crente, porque não tinham tantos crentes assim como hoje em dia, né? Lá perto de onde eu moro, tinha uma família que o pessoal se referia àquela família como a família dos crentes. Eles louvavam, oravam, faziam cultos no seu lar. Enfim, quando entendemos que alguém é servo de Deus, havia no passado essa referência de coisas que os crentes faziam. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, eu leio, vou ler na versão que está ali, para os irmãos acompanharem, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos e começa aqui essa narrativa descrevendo primeiramente a ascensão de Jesus, né, voltando ao Pai, ele deixa esse registro, essa promessa que o próprio Jesus Cristo havia feito antes de retornar ao Pai, que ele não nos deixaria órfãos e que o Espírito Santo haveria de vir sobre nós. Quando olhamos para esse texto e também nos finais, né, nos versículos finais dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos ali a grande comissão, Jesus impulsionando aos discípulos a levarem a obra da pregação do evangelho adiante. Então, quando nós trazemos à memória esses textos, tanto de Marcos, capítulo 16,
versículo 15, que diz, portanto, ide, né? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20, que diz, como é que diz lá? Mateus 28, 19 e 20, me ajuda aí, quem foi embaixador do rei? Quem não foi também sabe o texto? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No texto de Mateus, eu acho muito interessante quando Jesus nos deixa a grande comissão, e ele diz, ide, fazei discípulos. E ontem nós falávamos aqui, né, sobre fazer discípulos. E há uma diferença muito grande entre fazermos discípulos e fazermos membros de igreja. Eu ouvi essa semana uma reflexão que me fez pensar bastante, que nesse primeiro momento da igreja, ali quando nós lemos o texto de Atos, a responsabilidade de levar o evangelho adiante era de cada cristão. A responsabilidade de fazer discípulo era de cada servo de Deus. E isso não mudou. A palavra de Deus, ela não mudou. Nós ainda temos essa responsabilidade. Mas parece que a nossa cultura cristã, com o passar do tempo, foi sendo modificada. Houve um período, e muitos dos irmãos que aqui estão devem se lembrar, que era muito comum nós termos as cruzadas evangelísticas. Nós que somos aí crentes, membros das igrejas, nós convidávamos nossos amigos, vizinhos, parentes não crentes. Vinha um pastor de algum lugar, né, um pregador, pregava a palavra e fazia o apelo para que essa pessoa entregasse a vida a Jesus Cristo. E ficou muito comum, né? E também, normalmente, os pastores incentivavam aos crentes a trazerem visitantes. Irmãos, tragam visitantes, convidem, né, para o culto do domingo. E o pastor pregava e o Espírito Santo agindo, as pessoas se convertiam, entregavam a sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deixou a palavra, nos deixou o Evangelho, e nessa palavra, em momento algum, é ensinado a nós que nós precisamos ser apenas espectadores do Evangelho. Não! A Bíblia diz em Marcos 10, 45, que nem mesmo o Filho do Homem veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nem mesmo Jesus Cristo veio ao mundo para ser servido, creio que nenhum de nós tem o direito de se assentar nessa cadeira confortável e esperarmos ser servidos. Nós precisamos servir, precisamos, como Jesus Cristo fez, né, dar a nossa vida em resgate de muitas outras pessoas. E quando eu penso que Jesus Cristo deu a sua vida em resgate de muitas outras pessoas, além da cruz do Calvário, que é a primeira imagem que nós temos do sangue derramado, eu penso em Jesus Cristo enquanto homem, enquanto desenvolvendo o seu ministério terreno, de literalmente ele dando a sua vida, dando todo o seu tempo, caminhando para isso, indo às pessoas onde elas estavam. Então, da mesma maneira que Jesus, em sua palavra, nos deixou muitos exemplos da pregação, de compartilhar a vida, nós precisamos fazer o mesmo. 1 Coríntios 9, 16, Paulo diz, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E aí no final ele usa uma expressão que
chega a dar arrepio quando eu ouço ou leio essa expressão que é: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16, o final diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo não disse aqui: ai de mim se eu não frequentar a escola dominical. Paulo não diz aqui: ai de mim se eu não for no culto domingo à noite. Paulo não diz aqui: ai de mim se eu não for dizimista fiel. Paulo não diz aqui: ai de mim se eu não estiver envolvido em algum ministério. E nenhuma dessas coisas, é claro, é errado, nada disso é errado, pelo contrário, são práticas cristãs importantíssimas na nossa vida ministerial e de fidelidade ao Senhor, mas são algumas coisas que acabam trazendo ao nosso coração um conforto, né? Como se essas coisas, o ser dizimista, o estar envolvido em um ministério, o servir em alguma área da nossa vida, como se isso fosse o resumo da vida cristã. Mas, na verdade, a vida cristã, se ela tem um resumo, esse resumo é ser discípulo, é fazer discípulo. Essa foi a ordem que Jesus nos deu. Ide, fazei discípulos. Jesus não disse: eu gosto muito de louvar o Senhor, cantar, né? Jesus não disse: ide, ensaiai 5 horas para que o louvor fique perfeito. Meus irmãos, nós queremos oferecer o melhor ao Senhor. Se for preciso, ensaie 10 horas. Mas essa não foi a ordem primordial do Senhor. A ordem foi fazer discípulos. E como nós fazemos? Como é que, no decorrer da história, a igreja do Senhor fez e faz discípulos? Como é que a palavra foi pregada? Historicamente, nós pregamos o Evangelho de muitas formas, utilizamos de muitas estratégias, como nós ouvimos ontem, para que a palavra de Deus seja pregada. Você já deve ter visto muitos programas de televisão, e aí eu abro aspas aqui, no passado, né, lá no início, quando os primeiros pregadores tiveram acesso à televisão, de fato, eram programas evangelísticos. Hoje, nós, se temos, eu nem conheço, porque eu vejo muito pouca televisão e também os programas ali evangélicos. Mas lá atrás nós tínhamos pregadores que pregavam a palavra. Nós tínhamos muitos programas de rádio, e ainda temos alguns, que pregavam a palavra. Ontem conversava com o pastor, está por aí, pastor, sobre o programa de rádio, pastor que esteve aqui na organização da igreja, não está, né? E aí ele falava do pastor Davi Gomes, com a escola bíblica do ar, né? Da pregação. Está ali o pastor, agora que eu vi lá atrás. Da escola bíblica do ar, como os programas de rádio fizeram e fazem ainda hoje uma grande diferença na pregação do Evangelho. Lá no estado de Sergipe, a nossa igreja tinha um horário na rádio comunitária, que era transmitido na cidade, e 2 vezes na semana eu pregava a palavra ali através do rádio. E certa vez, fazendo visita em um povoado, lá eles chamam de povoado, né? Aqui a gente fala distrito, num povoado no meio da roça, no meio do mato lá, eu bati numa casa e a senhora falou, de uma simplicidade tremenda: ô, gente, é o pastor da rádio, assim mesmo, né? É o pastor, tem algum irmão nordestino aqui? Lá em Sergipe, deve ter, né? E aí a senhora falou: ô, gente, é o pastor da rádio. Eu falei: mas como é que a senhora sabe? A senhora nunca me viu. Esse jeito de falar chiano, parece que a televisão está sem antena. Eu falei, pronto, né? A senhora... Eu sei que lá na cidade nós não precisávamos, eu e Janaína não precisávamos nem falar o nome, que o pessoal já sabia quem era pelo sotaque.
né? Parece que a televisão está sem antena ou a panela de pressão chiando, né? É a maneira que eles nos identificavam. Eu sei que o rádio, ele foi uma grande ferramenta da pregação do Evangelho. Certa vez, lá no Nordeste, eu tive a oportunidade de participar de um congresso sobre a pregação do Evangelho no sertão brasileiro, lá no estado da Paraíba, na cidade de Sousa. E eu ouvi um testemunho maravilhoso de um jovem, naquela ocasião já pastor, chamado Júnior, era conhecido como Júnior. Júnior se converteu ouvindo mensagens pelo rádio. Ele ouvia todos os dias e certa vez o pastor que estava comunicando ali disse que quem quisesse receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que repetisse a oração que ele faria. E Júnior disse que repetiu a oração do pastor. E foi um dia de muita alegria. Ele sentiu como se estivesse mais leve. E nós sabemos que é o Espírito Santo tomando a vida do Júnior. E o Júnior disse que ficou muito feliz, que começou a chamar os vizinhos para ouvirem o programa de rádio junto com ele. E certo dia, ele olhou para o lado, tinham quase 20 vizinhos ouvindo o mesmo programa de rádio. E alguns deles entregaram a vida a Jesus. E o Júnior começou a ficar preocupado, porque não parava de vir gente do povoado, a casa dele não cabia mais, e ele não sabia o que fazer com tanta gente que estava ali ouvindo naquele radinho simples. E ele disse que foi a João Pessoa pedir ajuda a algum pastor. Ele disse que entrou na primeira igreja que ele viu, que era uma igreja presbiteriana, pediu para falar com o pastor, relatou a situação, e o pastor, então, o orientou, esteve lá no povoado, e aquela igreja ajudou a plantar uma igreja, que, na verdade, a igreja já estava lá, só faltava um templo, o local. E, mais adiante, Júnior foi para o seminário, e aquele rapaz se tornou o pastor Júnior, o pastor daquela comunidade, que, pelo simples fato de convidar pessoas a ouvirem a mesma mensagem transformadora que ele ouviu, aquelas pessoas tiveram suas vidas transformadas. E o povoado lá onde Júnior morava estava sendo completamente transformado pelo poder de Deus. Então, na história, nós fizemos de muitas formas, TV, rádio, folhetos, cultos ao ar livre, enviando missionários, fizemos de muitas formas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um dado, para uma estatística, né, do Instituto Haggai, que é muito preciosa. E antes de falar da estatística do Instituto Haggai, eu quero fazer uma pesquisa aqui. Não é Ibope, não é Vox Populi, né? Granbury, como é que é? Granbury Populi. Vamos fazer aqui um instituto de pesquisa. Quantos dos irmãos que estão aqui foram alcançados por algum programa de rádio ou televisão? Levante uma das mãos, por favor. Nós temos ali uma irmã. Amém pela vida dessa irmã. Quantos dos irmãos que estão aqui foram alcançados através de um folheto que receberam na rua, ou de um culto de ar livre que estava acontecendo na rua? Ninguém. Quantos dos irmãos que estão aqui chegaram até o Evangelho pelo relacionamento com algum amigo, algum parente? Levante sua mão, por favor. Olha a nossa pesquisa. Se você olhar, você vai ver a diferença, como os relacionamentos, eles fazem toda a diferença. Quando nós colocamos intencionalidade nesses relacionamentos, nós vemos o agir de Deus. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva utilizar programas de rádio, pelo contrário, que a vida diz que há uma grande alegria por um pecador que se arrependa. E aqui nós temos a vida de uma irmã. Lá na nossa igreja, em Belfor Roxo, nós tínhamos o irmão que era zelador, Aldair, e ele sempre fazia questão de falar que se converteu ouvindo um programa de rádio. Apresentar o Evangelho é um grande privilégio para nós.
sobretudo quando falamos nesses dados estatísticos. Eu não sei se Janaína conseguiu ajeitar lá com a irmã, mas tem uma estatística do Instituto Haggai que nos mostra um pouco sobre isso. Se não conseguir agora, não tem problema. Os relacionamentos discipuladores, que nós tanto falamos, o que é o relacionamento discipulador, pastor? É quando nós nos relacionamos intencionalmente com uma pessoa, tendo como finalidade a amizade dessa pessoa. Sim, é legal, mas, sobretudo, apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida dessa pessoa. O relacionamento discipulador ocorre quando intencionalmente nós nos aproximamos de alguém com o objetivo de desenvolvermos esse relacionamento de maneira tal que tenhamos a oportunidade de compartilharmos o Evangelho. Ali a estatística do Instituto Haggai. Essa estatística nos mostra que 49,7% das pessoas que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas se achegam através de parentes ou amigos, através de relacionamentos. Então, não tem como nós sermos crentes e não nos relacionarmos intencionalmente com as pessoas. Há pessoas que entendem que ser crente é ser mal-humorado, é ser mal encarado. Né? Eu sou crente, fecha assim, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim. Eu sei que aqui em Juiz de Fora não tem crente assim. Lá em Belford Roxo tem alguns. E eu sou crente, não olha para ninguém, não fala com ninguém. Aquele vizinho lá é pecador, eu quero ele longe. Esse meu parente aqui é pecador, eu não quero ele na minha casa. Esse aqui da minha escola ou da minha faculdade faz coisa errada, eu quero ele longe. E assim nós não temos a oportunidade de mostrarmos o amor de Deus, quando nós criamos barreiras, quando nós criamos o afastamento. Pelo contrário, Jesus Cristo, e ontem eu citei esse texto, ele nos deu o exemplo de que não são aqueles que estão saudáveis que precisam de médicos, mas os que estão doentes. São esses. E de maneira intencional nós precisamos orar pela vida dessas pessoas. Eu não sei se ontem à noite ainda você orou pela vida de alguém, tendo como objetivo alcançar essa pessoa para Cristo. Então, o relacionamento discipulador é uma grande ferramenta que Deus tem nos dado essa oportunidade. E nós temos visto e temos vivido lá na nossa igreja, eu vou chamar de um grande avivamento. Uma igreja que há 2 anos atrás estava quase morrendo, né? E Deus restaurou a vida. Você vai falar, mas pastor, uma igreja com 60 membros, você está dizendo que está tendo um avivamento? Sim. Essa igreja tinha 6 até outro dia. Né? No ano passado, nesse último ano, nós batizamos 8 novos crentes, e eu falo isso com muita alegria. Às vezes as pessoas de uma igreja maior, em um batismo só, batizam 8, uma tacada só. Lá a igreja estava há anos sem batizar ninguém. O batistério estava seco, e além de seco, eu fui dar uma olhada, né? Pastor chegou novo na igreja, fui dar uma olhada no batistério, o batistério estava cheio de lixo. Tinha o pessoal da equipe de louvor, usava ali as cifras, né, para tocar, acabava o culto, o pessoal dentro do batistério. E tinha uma guitarra com o braço quebrado, eu não sei para que guardaram aquela guitarra. Tinha, não sei se vocês vão lembrar dele, porque já faz muito tempo que ele saiu de circulação. Tinha ali um retroprojetor quebrado, tudo dentro do batistério. Vai imaginando como é que estava esse batistério. E eu olhei aquela cena e eu quase chorei, meus irmãos, porque o batistério não foi feito para guardar lixo. O batistério
foi feito para cumprirmos uma das ordenanças do Senhor, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quase chorei, literalmente, quando eu vi aquela cena. Eu falei, Senhor, não foi para isso que foi construído esse batistério. E conversei com a igreja, né? Conversei com os irmãos. E fizemos uma limpeza naquele batistério. E para a glória do Senhor, no último ano, 8 pessoas foram batizadas ali. Outras, para mais de 10, se reconciliaram com o Senhor, estavam afastadas da presença de Deus. Todas essas pessoas, com 2 exceções, que já eram filhos de crentes, né, juniores, adolescentes, mas todas essas pessoas chegando a Cristo e à igreja através dos relacionamentos discipuladores. Algumas delas vivendo uma vida que você imagina terrível, terrível diante dos nossos olhos, né, de crentes, que olha para a pessoa, vê o pecado e já julga e condena. Não olha com o olhar que Jesus Cristo olharia, pensando, essa pessoa precisa de Cristo. Cristo veio para ela também. Nós temos lá na igreja um jovem, o Márcio, que eu discipulo o Márcio toda semana. É um dos 3 rapazes que eu discipulo semanalmente. E nós temos encontros de cuidado, né, onde um crente cuida de outro, um crente mais maduro cuida de um crente mais novo na fé. Isso é muito importante. E não deixe de cuidar e de ser cuidado por alguém. Semanalmente, orando uns pelos outros, lendo a Bíblia, se alegrando, às vezes chorando. E um desses rapazes que eu discipulo é o Márcio. O Márcio chegou à nossa igreja quase que chorando, falou, pastor, ele estava afastado já há um tempo, pastor, eu vim aqui falar com o senhor que eu quero voltar para Jesus. Jesus falou ao meu coração sozinho, eu não cheguei lá na casa dele, ele tinha sido batizado no ministério anterior ainda, tinha sido o último batismo, o jovem já se afastou, já fez um monte de coisa errada e depois voltou. E aí o Márcio chegou, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu falei, esse vai ser o primeiro que eu vou colar nele, não vou largar mais, e ele vai ser discipulado e depois vai discipular outras pessoas. E em nossas conversas, o Márcio sempre pedia que orasse pela vida da irmã dele, mais nova. O Márcio deve ter 23 anos, a Camila tem acho que 21, a irmã dele. O Márcio sempre pedia oração pela irmã e com o tempo ele passou a falar um pouco sobre o que a irmã fazia, questão de bebidas, bebia muito, muito jovem, questão da vida que a Camila levava e sobre os relacionamentos dela, até o dia que ele falou comigo que Camila estava no relacionamento com outra mulher. E aí eu fiz aquela cara assim, tentando disfarçar, né? Mas falei, Márcio, vamos orar, vamos apresentar a Deus, porque Deus pode transformar a vida da sua irmã, assim como transformou a sua, como falou o seu coração. E todas as semanas que eu e Márcio nos encontrávamos, nós orávamos pela vida da Camila. Até que um dia, Camila reconheceu que a vida que ela estava levando não era a vida que Jesus Cristo queria para ela. Eles perderam a mãe muito cedo, bem crianças ainda, foram criados por uma avó, pela outra. Eu sei que os avós cuidam com muito carinho, mas eles não criavam a referência. Ora estavam com os avós, ora estavam com os outros avós, ora estavam com o pai. E Camila entregou a vida a Jesus. E eu pensei, Camila precisa ser discipulada, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar, né, uma irmã que não saiba da situação, e eu também não quero compartilhar, embora ela compartilhe nos testemunhos dela essa situação. Qual foi a saída? Eu pedi Janaína para discipular Camila, e semanalmente Janaína encontra-se com Camila, estuda a palavra de Deus, e se você conversar com Camila hoje, você não imagina que aquela jovem um dia já tenha vivido aquele estilo de vida lá do passado.
está transformado. Aí no ano passado não, esse ano, acho que tem 2 meses, aquele batistério que estava todo sujo, cheio de lixo, cheio de coisas quebradas, foi usado para batizar Camila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso porque o irmão dela orou pela vida dela. Nos momentos oportunos, a palavra de Deus foi pregada. Meus irmãos, eu tenho vários outros testemunhos aqui para compartilhar com vocês sobre pessoas que oraram e se relacionaram intencionalmente com outras pessoas e ganharam para Cristo. Tem cerca de um mês não, tem algumas semanas, chegou um jovem lá na igreja e falou: Felipe, pastor, quero conversar com o senhor. Ele tinha ido umas 3 vezes ao culto. Quero conversar com o senhor. Eu tomei um susto, né? Falei, tá bom. E aí, conversando com o Felipe é amigo da Camila. Eles se consideram amigos porque ainda não estão namorando. E não estão mesmo, porque estão orando, estão pedindo a Deus direção, né? Sobre questão de relacionamento. Mas Felipe também entregou a vida dele a Jesus através da Camila. Olha como é que as coisas vão acontecendo. E Deus vai agindo. E eu tenho discipulado Felipe também semanalmente. Meus irmãos, Deus tem sido muito bondoso para conosco. Nós temos todas as ferramentas que nós precisamos para compartilhar do Evangelho, para evangelizar. Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Outra realidade na nossa igreja que tem nos abençoado muito são os pequenos grupos multiplicadores. Há igrejas que imaginam que se dividirem os membros da igreja em pequenos grupos, esses pequenos grupos vão se multiplicar naturalmente. Não é por aí, não é assim. Vão virar grupos de comunhão. Estar com crente é muito bom. Comer um pão de queijo com um cafezinho depois dessa reunião é muito bom. Mas o que gera o crescimento, né, que não é a finalidade primeira, mas sim a saúde da igreja, uma igreja saudável, e que, estando saudável, vai crescer. Nós temos aqui crianças, né, algumas crianças, outros adolescentes, e os pais sabem que de vez em quando tem que comprar roupas maiores, porque os filhos cresceram. E eles crescem porque estão saudáveis. Se não houver nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nada que atrapalhe essa saúde, naturalmente o crescimento virá. Mas para que a igreja do Senhor esteja saudável, nós precisamos ser intencionais na vivência de princípios da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de orar intencionalmente. Nós não podemos deixar de evangelizar e discipular. O outro grande problema que nós vivemos como igreja é que, durante muito tempo, nós separamos a evangelização e o discipulado. Nós podemos e precisamos trabalhar as duas coisas juntos. Quem evangeliza, discipula. Tinha um departamento de evangelismo e um departamento de discipulado. O evangelismo ia lá, falava de Jesus, a pessoa dizia que aceitava Jesus como Senhor e Salvador, e o evangelismo passava a fichinha para o discipulado. Está aqui a fichinha, cuida dele agora. E aí, quando o pessoal do discipulado ia, não havia relacionamento com aquela pessoa, a pessoa, não quero saber disso não. Mas nós podemos evangelizar e discipular, nós podemos demonstrar compaixão e graça. Nós temos tudo que nós precisamos. Temos o poder do Espírito Santo. Efésios 1,13 diz que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a mensagem, a palavra de Deus, e nós temos ao nosso redor o grande campo missionário. Onde existe uma pessoa sem Cristo, ali é um campo missionário, já disse alguém
no passado. Já basta nós olharmos, abrirmos a janela e olharmos do lado de fora, olharmos ao nosso redor e sairmos da nossa arca, da nossa zona de conforto. Há pessoas que só conseguem estar bem quando a situação financeira está boa, é boa. Há muitas pessoas que ainda não experimentaram a graça de Jesus e nós somos o povo a quem Deus separou para que nessa geração possamos fazer a diferença e essa palavra que salva, que cura e que liberta alcance muitas pessoas. Hoje nós temos alguns pequenos grupos espalhados por 2 cidades, né? Lá na nossa igreja nós temos membros em 4 cidades, pastor. É porque nós estamos ali bem na divisa de Belford Roxo com Nova Iguaçu. Tem alguns irmãos que moram do outro lado da linha do trem, que é Nova Iguaçu. Temos um irmão que mora em Mesquita, temos um irmão que mora na cidade do Rio e faz questão de congregar lá. Então, nós temos pessoas em vários lugares. E onde essas pessoas estão, elas estão comprometidas em pregar o Evangelho, em fazer discípulos. Os discípulos só se multiplicarão se nós multiplicarmos a oração, primeiramente na nossa vida. Os discípulos só se multiplicarão se nós multiplicarmos a nossa vida devocional ao Senhor. Às vezes nós achamos que é uma fórmula mágica, como uma equação, onde nós aplicamos a fórmula e chegamos a um resultado. Não é. O reino de Deus, ele se multiplica se nós, sob a dependência do Espírito Santo de Deus, formos obedientes à ordem de fazermos discípulos. E eu quero concluir essa mensagem com o texto de Atos, capítulo 8, versículo 4, que diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Onde você estiver, você é sal da terra, é luz do mundo. Onde você estiver, você é o embaixador do rei. Onde você estiver, você é um representante de Jesus Cristo ali naquele lugar. Qual tem sido o seu comprometimento em fazer discípulos? Qual tem sido o seu comprometimento em se relacionar com pessoas de maneira intencional, para que essas também se tornem discípulos de Jesus Cristo? Qual tem sido o seu comprometimento com a igreja do Senhor? Nós nos comprometemos com tantas coisas. Nos comprometemos com a confraternização do fim do ano. Não, eu levo isso, eu levo aquilo. Nos comprometemos com o futebol, com os nossos amigos. Nos comprometemos com tantas outras coisas, mas o nosso comprometimento com a mensagem, com a salvação das pessoas. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar, mas antes eu quero te fazer um desafio. Eu quero trazer à sua memória a necessidade de você abrir os seus olhos em relação à realidade espiritual das pessoas que estão ao seu redor. Infelizmente, os crentes têm perdido a noção de que quando uma pessoa morre sem Cristo, ela está perdida eternamente, é o que a Bíblia nos diz. Está caminhando para a morte eterna. E é Jesus Cristo quem faz toda a diferença na nossa vida. Eu gostaria, nessa manhã, de orar pela sua vida, a você que quer se comprometer, que quer se relacionar intencionalmente com pessoas, a começar pela oração, como foi dito ontem. Tudo começa com a oração. E você deseja ter a oportunidade de compartilhar do amor de Deus com essas pessoas. Eu quero, se você entende que Deus quer te usar
como servo dele, para alcançar vidas, para levar essa mensagem que ele nos confiou. Só se você entende que Deus deseja te usar e você se relacionar com pessoas intencionalmente, eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você entende que Deus quer te usar, eu quero orar por você. Meus irmãos, Jesus não precisou de muitas pessoas para começar a fazer uma revolução pelo mundo. Inicialmente, ele chamou 12 pessoas. E nós acompanhamos na narrativa de Atos dos Apóstolos que esses 12 viraram 70 e vieram 120, depois 3.000, 5.000, e vai multiplicando e chegou até nós. Hoje nós estamos aqui falando dessa mesma mensagem e da necessidade de continuarmos a levar essa mensagem adiante através da grande comissão. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero convidar o pastor Assis para fazer essa oração. Os irmãos estão se comprometendo, estão se apresentando ao Senhor, como servos que desejam poderosamente ser usados por Ele na pregação do Evangelho. Vamos orar então, meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra e ela nos emociona. E nos emociona porque sabemos que é verdade. Assim como muitas vezes nos emocionamos quando cantamos um cântico, um hino, e nos emocionamos porque sabemos que o que estamos cantando é verdade. Nos emocionamos quando lemos a Tua palavra, quando oramos, quando falamos contigo, porque sabemos que estamos falando com o Deus da verdade. E nos emocionamos, Senhor, quando ouvimos o desafio de vivermos esse relacionamento discipulador e a expectativa de vermos vidas sendo transformadas por isso, porque sabemos que isso é verdade. Então te rogamos, ó Deus, que tomes nossas vidas nas Tuas mãos. Porque nos emocionamos sim, mas tem que ser mais do que isso. Tem que ser emoção como resultado de um compromisso e de uma expectativa de algo que certamente acontecerá. O poder do Teu Evangelho, que um dia nos transformou, operando através de nós e transformando outras vidas. Então, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos nesse momento. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que remova todos os obstáculos que possam impedir essa caminhada nossa. Que nos dê a maturidade necessária para entendermos que isso é mais importante do que as outras coisas, a ponto de lançarmos fora as coisas de menor importância, para fazermos aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. E ajuda-nos a vivermos já, ó Deus, a alegria dessa expectativa daquilo que o Senhor fará em nossa vida, na vida de outras pessoas através de nós, na vida da Tua igreja. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos já essa alegria, para que possamos já começarmos a celebrar ao Senhor pelos frutos que havemos de colher, por esse compromisso com uma vida de relacionamento discipulador. Abençoa-nos assim, ó Deus. Te agradecemos pela vida do pastor Fred, por aquilo que o Senhor tem operado na vida dele, pela oportunidade de podermos ouvir esse testemunho nessa manhã, desse dia de celebração do aniversário da Tua igreja. Queremos viver coisas novas e pedimos ao Senhor que nos conduza assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma palavra rápida antes de ouvirmos mais uma música. O Jonathan já está se